em relação a sistemas, quando as necessidades do negócio, né, as necessidades de uma empresa, elas crescem à medida que esse negócio se torna complexo. Por exemplo, uma empresa compra outra empresa, uma empresa precisa desenvolver um novo produto, uma empresa troca de ERP. Então, isto se chama, isto cria o gap de rigidez, porque os requerimentos de negócio, eles são muito mais velozes do que a entrega que os sistemas fazem. Os sistemas não conseguem, a área de sistema não consegue entregar para a organização melhorias, features, que o negócio exige. E aí cria o que o Gartner denomina gap de rigidez. Esta lacuna que entre a necessidade dos usuários, as necessidades das pessoas, a necessidade de atender diferentes plataformas, né, de gerar um aplicativo para iOS, gerar um aplicativo para Android, gerar aplicativo para web, usar HTML5, usar JavaScript, usar Flash, isso é muito mais rápido essa evolução do que as nossas áreas de TI, os nossos fornecedores conseguem nos atender. E aí se cria o gap de rigidez. Por outro lado, os negócios atualmente, eles são divididos nesses 3 elementos aqui. Pessoas que interagem com processos, todas as organizações, todas as empresas públicas ou privadas, elas têm processos, é por isso que elas existem, e as tecnologias. Então, essas pessoas, obedecendo aos processos, interagem com diferentes tecnologias, certo? Alguém discorda disso? Ninguém discorda disso. E ao interagir com diferentes tecnologias, as pessoas aqui parceiros, tá? Pagou a letra ali, ficou ruim, desculpa. Essas pessoas, clientes, gestores, fornecedores e parceiros, ao interagirem com diferentes tecnologias, a sua vida é um caos, porque elas interagem com muitas telas, é muita informação. Eu já entrei em empresas, na minha área, que é da área de processos, assim, de entender o processo de uma empresa, que as pessoas nem sabiam usar todas as funções do ERP. O sujeito entrou ali, foi treinado por um outro cara que estava saindo, que treinou ele de uma forma não muito adequada, treinou ele rapidinho, então ele começou, aí ele não usava certas funções do sistema. A gente perguntava para ele, tá, mas por que você faz assim? Não, é que eu sempre fiz assim, me ensinaram assim. Então ele nem aproveitava o que de melhor existia naquele sistema. Então as pessoas, filosoficamente, usam muitas telas, interagem com muitos sistemas no seu dia a dia. Bom, aí, para resolver esse problema, a gente propõe a criação de uma arquitetura que vai interagir com esses diferentes sistemas. É aí que vem as oportunidades para a GeneXus. Por quê? Porque aí a gente sai de uma visão funcional e passa a trabalhar com uma visão transacional, que é exatamente a filosofia do GeneXus. O GeneXus, quando a gente vai desenvolver um sistema, a gente primeiro pensa na transação, na transaction. A gente descreve a transaction conforme a necessidade do cliente, né? Todo mundo conhece GeneXus? Não, tem gente que não conhece, né? Até porque a palestra é para como usar GeneXus sem ser programador, né? Quem conhece GeneXus aqui? Pouquíssimas pessoas. GeneXus é uma ferramenta que serve para a gente desenvolver sistemas de uma forma muito mais rápida, né? De uma forma declarativa. Então, quando eu falo em transaction, imagine o seguinte, vocês chegam numa empresa e a pessoa lá que precisa, tem uma necessidade, ela diz assim, eu preciso ter aqui um cadastro de fornecedor, eu preciso ter o nome do fornecedor, o endereço do fornecedor, né, o crédito desse fornecedor. Então, você vai descrever exatamente isso. Nome, crédito, endereço, telefone, vai descrever os atributos daquela visão transacional, certo? E aí, a gente passa, quando a gente começa a usar GeneXus, a gente abstrai tudo isso e a gente pensa no que aquele usuário precisa naquele momento. Tá? Ele precisa enxergar tal tela de tal forma. E aí também a gente faz uma outra reflexão, que é os modelos atuais, né, de desenvolvimento. Hoje em dia se fala em metodologia XP, Scrum, metodologias ágeis para desenvolver sistema e também para mapear e modelar processo. Essa aqui é a metodologia tradicional, para a gente desenvolver um sistema de qualquer tipo, a gente vai levar de 8 a 12 meses. Olha, eu digo isso que eu já desenvolvi alguns, são milhares e milhares de linhas de código. Trabalhei já em área de pesquisa e desenvolvimento de empresas com 60 funcionários ali desenvolvendo. Não tem como desenvolver algo, mesmo que tenha uma equipe de 10, 12 pessoas, num tempo menor que esse. Por quê? Porque a gente tem que levantar os requisitos, tem que fazer um desenho, tem que implementar, tem que fazer testes, depois entra no ciclo de manutenção. Existe um caminho mais tranquilo para isso,
que é um caminho incremental, onde a gente faz o descobrimento, eu chamei aqui de descobrimento, mas também pode ser a ideia. Né? Quando eu tenho aquela ideia, vocês que não são desenvolvedores, quando eu tenho uma ideia de desenvolver algo, eu vou lá e modelo, eu faço um desenho, eu já vou mostrar na prática como é que faz isso. Eu modelo, faço um desenho, ou implemento eu mesmo, ou mando alguém implementar. GeneXus nos permite isso. Eu posso ter uma ideia, eu posso criar todo um protótipo, e quando eu vejo que aquele protótipo está ok, que eu tenho um patrocinador, que eu consigo um investidor, ou que eu tenho um cliente para vender, eu posso contratar alguém da comunidade GeneXus para ir lá e fazer o desenvolvimento para mim. Então, eu consigo viabilizar ideias com um custo econômico muito menor. E aí eu distribuo, aí eu publico na nuvem, aí eu faço uma propaganda nas redes sociais, etc., etc., e vou vender meu aplicativo, como em outras palestras aí já foi apresentado. Bom, esta é a primeira etapa, tá? E aqui a dica nesta primeira etapa, para a gente desenvolver hoje aplicativos para Smart Device, principalmente, que é o grande mercado, comece pequeno, mas pense grande. Lembre do exemplo que aconteceu essa semana do Instagram. É Instagram, né? O cara ficou milionário. Eu fiquei com muita inveja dele, porque eu queria que uma das minhas ideias já tivesse daquela forma lá. Eu tive uma ideia parecida, não ganhei tantos milhões assim, ganhei um dinheirinho, mas não foi daquele jeito. Então, é por isso que eu mergulhei no GeneXus para colocar minhas ideias em prática. Como é que a gente coloca essas ideias em prática? Tá? Bom, o GeneXus, ele permite que a gente faça um desenvolvimento sem ser desenvolvedor. Então, por exemplo, aqui eu estou usando o GeneXus, tá? Eu criei aqui uma que eu chamei de transação. Deixa eu só ter que diminuir aqui um pouquinho a tela, porque senão não vai dar certo. Como eu falei, que fazer ao vivo é arriscado, né? Ou como diz o Faustão, quem sabe fazer ao vivo, vamos lá. Aqui, ó. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui uma transação, tá? Isso aqui é aquela visão transacional, ou seja, eu vou descrevendo os atributos. Imaginem agora, vocês têm uma ideia. Eu quero fazer um sistema financeiro pessoal. O que tem um sistema financeiro pessoal? Eu transaciono, né, eu lido com bancos, eu tenho as minhas contas e eu tenho o meu movimento. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é um cadastro de bancos. Eu vou ter lá um banco nome, banco limite, um banco endereço, vou ter lá também um negocinho aqui. Não vai dar muito certo. Tem lá um banco saldo. Deste campo, tá? Criei aqui. Bom, aqui... Oi? Eu aceito, obrigado. Bom, então aqui eu acabei de criar uma transação. Essa transação agora, eu vou publicar ela. Então eu vou dar aqui um F5 no GeneXus. Eu não fiz nada, eu simplesmente descrevi aqui os atributos, certo? Eu dou um F5 aqui no GeneXus. E o GeneXus agora está criando para mim todos os programas necessários para que eu possa incluir bancos, cadastrar bancos e testar bancos. Tá? Além disso, o GeneXus me permite gerar aplicação para diferentes dispositivos. Né? Eu posso gerar essa aplicação para web. Então, eu tenho um cara aqui chamado Trabalhar Com. Esse Trabalhar Com é um padrão que a Artec nos oferece, tá? Para a gente poder fazer a geração para Smart Device. Deixa eu só trocar aqui. Eu vou trocar aqui, vou gerar já isso aqui para a nuvem. Tá. Bom, agora aqui eu vou gerar para vocês verem aqui, primeiro em .NET, que é um tipo de linguagem de programação. Fazer essa geração aqui. Vou testar o aplicativo. E depois eu vou gerar na nuvem. Vou botar na nuvem, que vocês podem até usar aí. E vou gerar também para iPhone. Vou poder abrir aqui, eu tenho o sistema da Apple aqui, estou usando um Macintosh, tá? E eu vou gerar para iPhone também. Então, ele está escrevendo aqui todos os programas neste momento. Obviamente, aqui um exemplo bem simples, mas a gente pode fazer sistemas bastante complexos. O GeneXus já me dá uma tela inicial, né? E aqui ele gerou o meu programa, tá? Então, aqui eu tenho a opção de incluir. Vou incluir aqui um novo banco, sei lá, Banco do Brasil.
o limite que eu tenho nesse banco, vamos lá, vamos dizer, R$5.000. E esse banco aqui eu posso botar o endereço, tá? Ele fica na Faria Lima, 3.000 e pouco, não sei se existe esse número, em São Paulo. Isso aqui ao colocar este endereço aqui, ó, eu clicando aqui, ele já abre o Google. Isso aqui tudo, há alguns anos atrás, a gente tinha que fazer uma tremenda de uma programação para conseguir fazer esses pequenos efeitos aqui que eu estou fazendo para vocês agora, tá? E aqui com o GeneXus, hoje em dia, isso tudo é muito mais fácil. Acho que eu não estou conectado aqui, deixa eu só dar uma olhadinha. Já coloco aqui para a gente poder mostrar. E agora, este mesmo programa que eu tenho na web, eu tenho ele aqui em GeneXus, tá? Então aqui eu tenho, ele já, em iOS, ele já gerou esse mesmo programa aqui no iPhone para que eu possa trabalhar. Tá? Então eu posso entrar aqui no iPhone, está aqui o mesmo cadastro e tal. À medida que eu vou incluindo novos atributos, e isso é o desenvolvimento incremental, à medida que eu vou incluindo novos atributos aqui, na minha visão transacional, o GeneXus vai reescrevendo todos os programas para que eu possa ir testando. Aqui, nesse pequeno exemplo que eu dei para vocês, por que eu procurei trazer isso aqui para vocês? Eu até me arrependi de fazer essa palestra em determinado momento, porque eu disse assim, vou entregar o ouro para o bandido. Eu vou fomentar aqui para um monte de gente e vou mostrar que é muito fácil fazer aplicativo. Então, eu vou criar, provavelmente, alguns concorrentes, ou vou estimular outros que estão em outras linguagens a passar para GeneXus. Mas isso não tem problema, porque a gente vive na era das ideias, esconder, querer ter uma aplicação. Esses dias eu recebi de um parceiro de negócio uma aplicação semi-pronta para eu mudar e fazer um outro negócio. Então, hoje, a forma de fazer negócio ela é muito diferente. A gente vive o tempo das ideias. Por isso que a gente pode, um cara de negócio, uma pessoa que tem uma ideia, pode ir lá fazer uma aplicação, fazer um protótipo dessa aplicação e mostrar para o investidor, mostrar para uma empresa, mostrar para um cliente, mostrar para o seu chefe, fazer isso, fazer um prototipar, né? Depois que eu prototipei, que eu testei, aí eu posso buscar uma empresa maior, um laboratório maior, um desenvolvimento maior para viabilizar economicamente esse negócio. Então, isso antes não era possível. Eu não sabia desenvolver, eu não sei desenvolver no Xcode, né? Isso aqui que eu fiz agora para vocês, embora seja muito simples, eu estou usando aqui uma série de ferramentas bem complexas. Eu estou abrindo o Xcode, que é a ferramenta da Apple para desenvolvimento. O GeneXus escreveu tudo, jogou dentro do Xcode para mim. Ele fez tudo isso. Eu estou usando aqui a Amazon. Eu publiquei essa aplicação lá no servidor da Amazon. Não sei configurar isso, não sei como é que se faz. Não quero nem saber. O que eu quero é viabilizar minha ideia. O que eu quero é poder criar um protótipo e ir lá e mostrar para alguém. Dizer, olha aqui, ó, eu tenho uma ideia aqui de um sistema financeiro pessoal. Esse sistema financeiro pessoal, o poder econômico do Brasil está melhorando, a gente tem aí uma classe C em absoluta emergência, então as pessoas precisam cuidar melhor do seu dinheiro. Eu tenho milhares de potenciais clientes para vender esse aplicativo na Apple Store a R$5 ou R$10, certo? Então, quer dizer, tem uma série de ideias. Hoje de manhã, ali na palestra do Denis, que eu gostei muito, do Alex, aliás, que eu gostei muito, ele deu exemplos ali de aplicações que podia ser feito, aplicativo para localizar a manicure, né? Bota o endereço, as manicures se cadastram, e a madame lá que quer fazer suas unhas, ela entra no seu iPhone e procura, onde é que eu tenho aqui uma manicure cadastrada mais próxima? Ela clica, ele mostra no mapa e busca essa pessoa. Então, quer dizer, tem um paradigma a ser quebrado, que até então, desenvolver sistemas era para grandes empresas, né, com investimentos milionários. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia, uma pessoa, um jovem, um adolescente, pode ir lá fazer isso de forma muito tranquila, muito fácil e muito rápida, inclusive. Então, a mensagem que eu queria passar para vocês hoje, tem mais uns minutos aí para a gente, também para perguntas, é que é muito fácil começar, é muito fácil colocar em prática uma ideia. E aí, como o próprio slogan lá da Artec diz, é fácil, comece e faça. Então, faça, é fácil, é só fazer, certo? Eu estimulo a todos para conhecer GeneXus, para usar GeneXus, que realmente vale muito a pena. Tem um intervalinho aí, um tempinho para dúvidas. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor. Certo.
Tá, eu posso falar uma parte aqui, até como cliente do GeneXus, tá? Depois aí tem pessoas aqui da área comercial da Artec que podem lhe ajudar. Você adquire uma licença do GeneXus, do DE, da parte de desenvolvimento do GeneXus. Aí você adquire também os geradores. Gerador para Smart Device, que vai gerar, né, para Android, para iOS, para BlackBerry. Você vai adquirir também, por exemplo, um gerador ou para .NET ou para Java. Você vai fazer uma escolha. Ou você vai ter todos os geradores. Eu tenho todos os geradores. Por quê? Porque na minha empresa, eu às vezes tenho um cliente que só tem Java no parque tecnológico dele. Então ele diz, eu quero aplicação em Java. Eu digo, não tem problema. Eu quero aplicação em .NET. Não tem problema, eu gero para você. Mas se vai começar, faz uma escolha. Eu quero fazer só em Java. Compra só o Java primeiro. Bom, isso é o DE. Você cria, você é dono do fonte, desse produto é seu, né, do que você criou, é uma propriedade intelectual. O Brasil, inclusive, a legislação agora está protegendo melhor a propriedade intelectual do software. Tem até, lá em Porto Alegre, a gente tem a LB Consultoria, que é uns advogados que só cuidam disso, né, porque tem até uma discussão, o funcionário que produz um software, ele é coautor desse software, então quem tem empresa tem que cuidar, tem que se proteger, porque aí tem uma criação intelectual, então tem que ter um certo cuidado. Mas, enfim, você cria a base de conhecimento, ela fica aqui dentro. Depois, quando você cria a versão executável, aí você licencia para o seu cliente da forma que você quiser. Você licencia, você distribui gratuitamente, como você achar melhor. Então, a Artec, ela é o parceiro para lhe dar a ferramenta de desenvolvimento. A partir daí é com você, não tem limite. Mais alguma pergunta? Bom, ou vocês entenderam... Opa, agora fiquei feliz. Achei que não... Ou quando não tem pergunta, assim, ou o pessoal não entendeu nada, não gostou, ou entendeu tudo. Então a gente fica na dúvida. Por favor. Certo. Sim. Aqui, ó. É isso que é legal. Isso que é muito legal. Porque antes eu pedia para um técnico, eu preciso levar no cliente hoje aqui para mostrar. O cara, vou levar 2 dias para botar na nuvem. Agora a gente só faz isso aqui, ó. A gente vem aqui e diz para o GeneXus, tá, que esta aplicação eu vou fazer deploy na nuvem. Tá? Posso até criar aqui um novo environment. Tá? Os environments são os locais onde eu digo o que eu quero fazer. Então aqui eu vou criar um teste em Java, tá? Criei. E agora este environment, então eu tenho aqui, ó, .NET, Ruby, e aqui eu tenho Java. E eu vou dizer aqui para o GeneXus que isso aqui ele vai fazer o deploy, ou seja, ele vai instalar na nuvem. Pronto, não preciso fazer mais nada. Ele vai agora gerar lá num computador que a Artec disponibiliza para a gente testar gratuitamente, vai fazer o deploy na nuvem. Aí eu posso passar essa URL aqui para o meu cliente para ele testar. Como é que eu faço o deploy no iOS? No iOS é assim, ó. Eu venho aqui, ó, ele já colocou aqui o Smart Device, aí eu ativo aqui o iOS, tá? Ativo o iOS, pego no compartilhamento da minha máquina, aqui, ó, eu pego dentro do meu, aqui no meu computador, eu pego qual é o IP da minha máquina, coloco aqui, ó, em compartilhamento. A única coisa no Mac que eu tenho que fazer, o pessoal tem usado muito o KBN, eu uso direto o Xcode. Então eu simplesmente clico em ativar compartilhamento de arquivos e ativar sessão remota. Aí eu pego o usuário que está logado, jogo aqui, tá? Coloco a minha senha de usuário Macintosh e meu username e F5. E ele gera todos os programas, abre o Xcode, abre o iOS Simulator e ativa para mim. Como é que funciona isso aqui? Eu não quero nem saber. Isso aqui é a Artec que cuida para mim. Pois não. Tá. Eu posso te contar a minha história, assim, minha experiência pessoal. Eu ainda não fiz o curso. Eu vou fazer o curso de GeneXus, tá, lá no Uruguai, mas o que eu aprendi está no GeneXus Training, que é um site que você se cadastra, que tem vídeos. Como fazer uma tela de Smart Device, como fazer uma transação, como usar um SDT, tudo um how-to, que você vai lá e vai assistir o vídeo. Cada vídeo tem uma metodologia legal que eles criaram, que é de 5 a 12 minutos por aí, não é longo.
Então você pega, assiste um vídeo, 2 vídeos, vai assistindo no final de semana, em vez de assistir o futebol só, pega, assiste um videozinho e vai aprendendo. Eu aprendi assim, tá? Dá para trabalhar de forma autodidata. E tem material, tem a GX Technical, tem a Wiki, tem muito material. O suporte da Artec também, eu participei do beta tester, então aprendi muito lá no fórum, eu colocava um monte de perguntas, eu li as perguntas das pessoas. O que é legal assim, no mundo Genexus é que tem uma comunidade que nos ajuda. Então eu tenho hoje amigos do mundo Genexus que eu encontro nos eventos, a gente janta, a gente troca ideias, depois a gente fica trocando informação. Às vezes o cara está empenhado o cara está lá em Minas, tá, né? Ou eu estou lá no Rio Grande do Sul, estou com um problema, mando e-mail para o cara. Às vezes eu nem ativo o suporte, na própria rede a gente consegue se ajudar. Hoje em dia também uma coisa legal que a gente tem feito é usar o próprio Skype. Então, às vezes eu preciso ajuda de um cara que sabe muito mais do que eu me conecto via Skype, faço um screen share da tela, mostro o que está acontecendo. Ele, não, faz assim, faz desse jeito, e a gente consegue ir adiante. Mais alguma dúvida? Pois não. Ainda hoje perguntei isso para o pessoal da Artec e eles me responderam que na próxima versão, que eles vão ter uma reunião, acho que em 2 semanas, para definir os rumos desta necessidade que a comunidade está pedindo. Vai ter, nos próximos meses, aí provavelmente, uma forma de trabalhar desconectado. Eu tenho também clientes que estão no interior, né, do Brasil, em locais que não pega, nem ED, quanto mais 3G, e o cara precisa. Então, para avançar isso, a gente vai ter que ter essa solução desconectada, offline. Mas eu tenho certeza, confio, estou há muitos anos trabalhando com a Artec e todas as tendências que surgiram, a Artec sempre nos atendeu. Acho que é bem tranquilo essa situação aí. Pois não. Vou pedir ajuda aqui para o nosso gerente de suporte, Pablo Mazzilli. Não tenho a mínima ideia. La organización a nube es como si tuviese banco de datos local, digamos, o es feita todo o nada, digamos. O sea, tiene un mecanismo de rollback en caso de que no termine satisfactoriamente. O sea, si cae la ligación en ese momento, vas a hacer un rollback y la próxima vez que ejecute va a ejecutar la organización. O sea, ahí no tem diferencia de esté ya en la nube o local, para ellos es la misma cosa. Exactamente. Hoje a gente nota uma necessidade grande de sistemas que já estão em produção, corporativos, e que eles precisam só de uma camada que esteja mobile. Como que é isso com o Genexus? A parte aquela teórica que eu mostrei lá na apresentação. A gente cria capas de acesso às aplicações já existentes. A gente cria uma 4ª camada, né, que vai acessar essas aplicações. Então, a gente tem várias formas de fazer isso. A gente pode fazer isso através de serviço, de web service. Então, por exemplo, eu tenho que acessar lá uma função lá do RP. Né? Eu tenho que acessar um cadastro do RP. Como é que eu vou fazer isso? O fornecedor lá do RP, da empresa para a qual eu estou trabalhando, ele vai me dar acesso, me dar um serviço que eu vou consumir. Então, eu vou criar aqui no Genexus, ele tem formas de consumir serviço, e a partir daquele serviço que eu estou consumindo, eu vou criar uma transaction, vou criar uma forma de dar um display disso no Smart Device, por exemplo. É bem tranquilo isso. Tem até um caso agora, que já foi apresentado aqui no próprio evento, que é o case da Information Week. Eles estão consumindo informações que estão lá no servidor da Information Week. E estão mostrando isso em vários dispositivos. Mais alguma pergunta? Enterprise Resource Planning é um sistema integrado de gestão corporativa. A gente teve algumas ondas aí, a partir dos anos 80, de empresas que criaram sistemas de gestão completo. Então, tem DataSul, tem SAP, tem Microsiga, tem Proteus, tem várias empresas que têm o RP. Então, as companhias médias para grandes, todas têm RP.
né? Tanto é que a Microsoft agora entrou no mundo de RP através do Microsoft Dynamics AX, né? Assim como tem o CRM, que é a gestão de relacionamentos. Então, RP é uma sigla para um tipo de sistema de companhias, de empresas, que controla finanças, estoque, chão de fábrica, faz um controle completo da empresa. Essa sua pergunta ela leva a uma outra reflexão. As empresas atualmente já têm esses sistemas, não tem mais espaço para fazer esse tipo de sistema. A não ser que eu trabalhe num nicho muito específico, o qual eu conheça, não tem mais espaço para entrar no mercado de RP, mas tem espaço para eu fazer uma aplicação como a que a colega lá, nossa colega, como é seu nome? Que a nossa amiga ali sugeriu. Eu acesso o RP através de uma camada, eu transaciono, eu falo com esse RP, né? Mas eu não vou reinventar a roda. Está lá, está definido, não tem nem como brigar com a Microsoft, com a SAP, né? É loucura. Mas eu posso me aliar a eles, eu posso criar uma aplicação que trabalhe com. Isso tem muito espaço, muita oportunidade. Pois não. Não sei, Pablo, pode? Um jogo 2D, um game? Não. O GeneXus ele é muito mais voltado para aplicações colaborativas, aplicações de escritório, de organização. Todos, Oracle, DB2, MySQL, SQL. Pessoal, eu recebi ali o aviso de que nosso tempo aí se encerrou. Agradeço aí a presença de todos. Espero que de alguma forma tenha plantado uma sementinha na cabeça de vocês. Muito obrigado. O nome? Que a nossa amiga ali sugeriu. Eu acesso o RP através de uma camada, eu transaciono, eu falo com esse RP, né? Mas eu não vou reinventar a roda. Está lá, está definido, não tem nem como brigar com a Microsoft, com a SAP, né? É loucura. Mas eu posso me aliar a eles, eu posso criar uma aplicação que trabalhe com. Isso tem muito espaço, muita oportunidade. Pois não. Não sei, Pablo, pode? Um jogo 2D, um game? Não. O GeneXus ele é muito mais voltado para aplicações colaborativas, aplicações de escritório, de organização. Todos, Oracle, DB2, MySQL, SQL. Pessoal, eu recebi ali o aviso de que nosso tempo aí se encerrou. Agradeço aí a presença de todos. Espero que de alguma forma tenha plantado uma sementinha na cabeça de vocês. Muito obrigado.